Olá, hoje é segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016. Veja as principais informações de hoje do Sentinela Notícias. Coordenação da 11ª Copa de Várzea e Terra Firme fala sobre a segunda rodada da competição. Secretário de Educação de Óbidos anuncia o início do calendário letivo para a Terra Firme e o meio urbano. No Amazonas, o município de Presidente Figueiredo está em situação de emergência devido à estiagem. Secretário de Meio Ambiente fala sobre as fiscalizações quanto às espécies de peixes que estão em reprodução. E mais, em sessão ordinária na Câmara, vereadores propõem audiência pública sobre educação. Essas e outras informações da cidade e da região você acompanha agora no seu informativo Sentinela Notícias, que já está no ar. Olá, bom fim de tarde a todos. A segunda edição do Sentinela Notícias desta segunda-feira já está começando. Obrigada a você que nos acompanha aqui na cidade e também nas comunidades. Na segunda edição de hoje vamos começar falando sobre esporte. Hoje pela manhã, nossa equipe de reportagem conversou com a coordenação da 11ª edição da Copa de Várzea e Terra Firme, que falou sobre a segunda rodada da competição. Veja! Essas partidas foram realizadas tanto na Terra Firme como na Várzea, né? E graças a Deus ocorreu tudo bem, né? Com resultados adversos aí. E tá só na segunda rodada. Agora o campeonato a última rodada vai até o dia 6 de março, né? Ainda é a segunda rodada, como eu disse anteriormente. E se Deus quiser, aí nós estamos rolando. Nós estamos aí à frente da secretaria e dando prosseguimento aí no campeonato de Várzea e Terra Firme. Como foi a classificação desses jogos desse final de semana? Nós tivemos resultados interessantes aí, principalmente aqui na Várzea, né? Muratubinha perdeu de 4-0 aí para o Santa Cruz. O Santa Rita ganhou o São Raimundo de 3-1. O Mondongo ganhou 1-0 o Trindade, né? E aí para Terra Firme houve os jogos entre Flechal e Igarapé-Açu, terminou 1-1. O Silêncio deu de 2-0 no time do Buiuçu. O Rio Branco ganhou o Fuzil 1-0. O Cipoal de cima ganhou o Cipoal de baixo também 1-0. Aqui nós tivemos também um resultado da Várzea. O Paru ganhou 1-0 o Maria Tereza. O Arumã perdeu de 3-0 pro Curumum. E o Arapucu empatou 1-1 com Pedreira. Agora, como é que tem sido essa participação, né, das comunidades nesse campeonato, que na verdade acaba revelando talento para o futebol amador, né? Rapaz, muito bom, muito bom. A expectativa muito excelente, né? Eu teve até, inclusive, optando aí sábado e domingo aí, colaborando aí também com o esporte aí, né? Mas, sinceramente, os dois jogos que eu optei, Casa Cheia, Santa Rita, eu optei Santa Rita 3, São Raimundo 1, Casa Cheia, torcida colaborando, todo mundo ali compartilhando, né, no jogo. Mesmo foram para torcer e os jogadores também colaborando, foram para jogar o jogo. Apitei Arumã e Curumum, campo neutro, que o jogo foi no Arapucu, né, que o Arumã manda os jogos deles aí no Arapucu. Também casa lotada, apesar que era no Arapucu, né, 2 comunidades diferentes, mas casa cheia, trouxeram ônibus, torcida veio em peso aí, né, e o Curumum teve vencedor. Para você ver essas partidas que eu marquei, para você ter uma ideia, eu dei um cartão amarelo no jogo do Santa Rita e dei 2 cartões no time do Arumã com o Curumum. Então isso quer dizer que o índice de disciplina está excelente, né? Já houve expulsões, mas expulsões normais que eram merecidas mesmo pelo relatório dos árbitros. A 11ª Copa de Várzea e Terra Firme continua com a sua rodada.
Dia 20, a partir das 16h30, tem Igarapé das Folhas e Fuzil, local Cipoal de Baixo. No dia 20 de fevereiro, às 16h30, tem Pedras e Cipoal de Cima, na Comunidade das Pedras. No dia 21/2, domingo, às 16h30, tem Cipoal de Baixo e Rio Branco, na Comunidade de Cipoal de Baixo. E continuando a rodada, na tabela de várzea, tem, no dia 20/2, sábado, às 16h30, Santa Rita versus Vila Roberta, local São Raimundo. No dia 20, também no sábado, às 16h30, tem Ilha Grande de Santana versus Ilha Grande, local Campo do Farte. O próximo jogo é a terceira rodada aí. Todos os jogos entre agora vai ter a rodada 20 e 21. Agora eu queria que você convidasse todo mundo para participar. O que eu faço é o apelo nas comunidades, né, que a Sentinela abrange aqui toda a região, né, e fazer para todo mundo ir em paz e harmonia, como está acontecendo aí, né, torcer para o seu clube, né, torcer na classificação, porque você sabe que na primeira rodada classifica 8 da Várzea e 8 da Terra Firme, né. Aí, se Deus quiser, se der tudo certo, a gente já traz para cá, para o estádio, para a gente fazer essas oitavas de finais, aí quarta de finais, semifinal e a grande final. Mudando de assunto, o secretário de Educação, João Neto Rodrigues, falou sobre o início das atividades na rede municipal de educação. Ele também falou sobre a expectativa para o ano letivo de 2016. Na manhã desta segunda-feira, 15 de fevereiro, o secretário de Educação do município, professor João Neto Rodrigues, durante a entrevista à nossa equipe, divulgou o início do calendário letivo para escolas do meio urbano e terra firme. Hoje, dia 15, as aulas estão iniciando, tanto no meio urbano como no meio rural, tanto nas escolas aqui da cidade como também lá da terra firme. E a nossa expectativa é que a gente possa ter um ano tranquilo, um ano em que nós possamos desenvolver as atividades da melhor forma possível, em que os nossos objetivos dentro da área de educação possam ser alcançados, que é elevar cada vez mais os índices educacionais do município de Óbidos, bem como fazer com que os nossos alunos alcancem de fato a sua aprendizagem e o professor possa trabalhar da forma mais tranquila possível dentro do seu espaço pedagógico. De acordo com João Neto, esse ano o número de matriculados aumentou, superando o quantitativo de 2015. De um modo geral, nós tivemos um acréscimo muito pequeno, na verdade, no número de matrícula, mas que significa bastante coisa até para nós. Então, a tendência é que cada vez mais essa matrícula tenda a crescer, entendeu? Embora haja aí uma certa migração de alunos de município para município, enfim, de escola para escola, mas o crescimento ele é normal, né? Até por conta do crescimento também da população, entendeu? Então, nesse sentido, nós tivemos um certo acréscimo de alunos. Então, aí as matrículas, embora o início das aulas tenham começado, mas durante esse período aqui ocorre ainda a entrada de alunos na rede pública, né? Sobretudo na área do ensino fundamental, séries finais, nós estamos com quase todas as turmas praticamente dentro da sua capacidade máxima. As turmas de educação, de ensino fundamental, séries iniciais, ainda tem um certo número de vagas ainda pendentes aí, entendeu? O secretário de Educação falou também sobre a lotação dos professores que estarão atuando durante esse ano em sala de aula. Toda a lotação da área urbana e terra firme já foi fechada, né? Então, nós estamos hoje no processo de entrega de documentação para esses profissionais. O processo de entrega de documentação é os encaminhamentos para os professores contratados e os professores efetivos, evidentemente, que já estão dentro das suas respectivas cargas horárias nas escolas, entendeu? Então, esse processo de lotação ele também tem uma importância muito grande que norteia todo o processo pedagógico a partir daqui. Bem como para algumas escolas que estão pleiteando a sua autorização e que têm que encaminhar a sua autorização, elas dependem dessa lotação também para que possam encaminhar toda a documentação junto ao Conselho Municipal de Educação visando a sua autorização. No que se refere a alguns reparos que devem ser feitos nas estruturas de alguns prédios escolares, o secretário informou que a CEMED está tomando as providências para que tais situações sejam logo resolvidas.
Algumas escolas vão desenvolver algumas programações ao longo do dia, outras, a partir de amanhã, vão desenvolver essas programações. No que se refere à questão de algum reparo, nós estamos providenciando, estamos trabalhando dentro dessa perspectiva de equacionar o máximo que a gente pode para que as aulas possam se iniciar da melhor forma possível. Seja tanto na parte elétrica, como na parte hidráulica, ou qualquer outra questão, como entrega de carteiras também. Houve um atraso por parte de ordem de serviço e entrega de material, enfim, tudo mais, mas já está sendo sinalizado até na quarta-feira a gente começar a fazer a entrega de todas as carteiras que estão pendentes na rede pública aí. O que a gente quer desejar a cada professor, a cada aluno, né, cada pai de família, o acompanhamento desse processo educacional, para que ele de fato possa se configurar um ano letivo bastante positivo para todos nós, seja enquanto pai, seja enquanto gestão, seja enquanto professor, né, e que os pais possam nesse ano letivo poder acompanhar cada vez mais o processo de ensino dos seus filhos, né? Muito mais perto, muito mais dentro da escola, enfim, acompanhando todas as discussões que ocorrem na escola, para que de fato essa criança possa se sentir acompanhada pelos seus pais e também, evidentemente, por seus professores, entendeu? Então que a gente tenha um ano letivo de 2016 extremamente positivo, com muita serenidade, com muita tranquilidade e que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Boa sorte aos alunos e aos professores. Terminou as férias? Agora é hora de se dedicar aos estudos. A estiagem, que vem sendo considerada severa pelos meteorologistas, este ano deixou o município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, em situação de emergência no Alto Rio Negro. Outras 3 cidades estão em alerta e com agravante as queimadas. Isso você vai ver agora. A estiagem, considerada atípica na região, fez o município de Presidente Figueiredo, localizado a 107 quilômetros de Manaus, decretar situação de emergência. O município é um dos que pertence à calha do Rio Negro, que registra baixo nível dos mananciais. Na terra das cachoeiras, a situação atual afeta o abastecimento de água potável em pelo menos 5 comunidades do município, de acordo com o balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado esta manhã. O poder do município, né, através da prefeitura, trabalhar ali distribuindo água através de carros-pipas. No entanto, como o número de comunidades aumentaram que foram afetadas por conta da estiagem, o prefeito de Presidente Figueiredo teve até com o governador do estado, e o governador do estado estendeu as mãos ao município de Presidente Figueiredo e demandou também um aporte financeiro para o município, para que ele possa trabalhar no transporte e na manutenção de água potável às comunidades atingidas. Na região do Alto Rio Negro, outros 3 municípios estão em situação de alerta: Barcelos, São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro. No entanto, os municípios afetados ainda estão dando conta. No caso em que se agrave, obviamente nós já estamos com um plano de contingência com os nossos técnicos da Defesa Civil do Estado e os técnicos da Defesa Civil do município, para que a gente possa fazer o transporte de mantimento e medicamentos a essas comunidades afetadas, em situações de desastre, nessas comunidades, que é o aéreo, com o apoio das Forças Armadas. Os municípios da região do Alto Rio Negro são os que, principalmente, apresentam chuvas abaixo do normal para o período chuvoso na região amazônica. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, as temperaturas elevadas e a pouca ocorrência de chuva são mantidas por influência do fenômeno El Niño, que pode ser um dos mais fortes dos últimos 65 anos. A consequência da falta de chuva são os níveis baixos. Choveu abaixo da média desde o final do ano passado até agora. Então essa recarga para a bacia foi muito fraca. Então os níveis por um todo estão bem abaixo da média. No estado, o município de Barcelos também decretou situação de emergência por conta das queimadas. Em janeiro, foram registrados 375 focos de incêndios no município. E você vai ver no próximo bloco, aqui no Sentinela Notícias, secretário de Meio Ambiente fala sobre as fiscalizações quanto às espécies de peixes que estão em período de reprodução. E mais, em sessão ordinária na Câmara,
vereadores cobram audiência pública sobre a educação. Você vai ver em instantes. A segunda edição do Sentinela Notícias está de volta. Obrigada a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela Sentinela TV, canal 7. Vamos falar de meio ambiente? As 3 espécies de peixes pirarucu, acari e tambaqui ainda estão em período de reprodução. Por conta disso, a Secretaria de Meio Ambiente voltou a realizar as intensas fiscalizações. Quem falou sobre esse assunto foi o secretário de Meio Ambiente. Veja. A Secretaria de Meio Ambiente acompanhou muito de perto essa discussão a respeito do pagamento ou não do benefício do seguro-defeso e da manutenção ou não dos períodos de defeso de algumas espécies aqui da calha do Rio Amazonas. E ao que me parece, enquanto a Justiça não conseguir se posicionar em relação ao cumprimento ou não dos períodos de defeso e do respectivo pagamento do benefício do seguro para os pescadores, a Secretaria de Meio Ambiente não tem agido em relação à fiscalização, até por falta de embasamento jurídico para isso. Só é importante lembrar que essas 3 espécies, o acari, o tambaqui e o pirarucu, são amparadas por legislações específicas, têm ciclos de reprodução diferenciados das demais espécies. Isso faz com que esses 3 exemplares, essas 3 espécies, o acari, o tambaqui e o pirarucu, ainda permaneçam em período de defeso, independentemente do pagamento ou não do benefício do seguro. Lembrando, a SEMA discutiu isso com a colônia de pescadores, a SEMA veiculou isso de forma maciça pelos meios de comunicação e nós tivemos também o cuidado de visitar os pontos de comercialização de pescado, principalmente os 2 mercados principais aí da cidade, onde a gente tem a venda do peixe, informando os trabalhadores que ali atuam de que não seria possível eles continuarem trabalhando com essas 3 espécies. Infelizmente, como a gente vem percebendo que o comércio dessas espécies ainda se mantém frequente, a Secretaria de Meio Ambiente então retomou os trabalhos de fiscalização no sentido de fazer cessar a captura e a comercialização dos exemplares dessas 3 espécies, acari, tambaqui e pirarucu, até que o seu ciclo reprodutivo se finalize e a lei determine o retorno do período em que é permitido fazer a captura e a comercialização dessas espécies. Agora, secretário, voltando nas fiscalizações, a SEMA também fez a apreensão de meia tonelada dessas espécies. Como é que foi esse trabalho? Então, com base na denúncia, inclusive, de alguns pescadores do município que acionam a Secretaria de Meio Ambiente justamente porque estão parados de capturar essas espécies e se incomodam com o fato de outros não pararem, a Secretaria de Meio Ambiente, nesse final de semana, realizou um intenso trabalho de fiscalização, tendo apreendido aí um volume de quase meia tonelada de pescado dessas 3 espécies, do acari, do tambaqui e do pirarucu. E é importante deixar claro que esses trabalhos de fiscalização devem continuar a partir de então. A gente já conversou, a gente já explicou, a gente já tentou sensibilizar, mas para aqueles particulares em que o diálogo não vem demonstrando resultados, infelizmente a gente vai precisar agir de forma mais enérgica e a gente conta sempre com o apoio da comunidade. Deixar aqui um apelo de que você que está tomando conhecimento agora de que essas espécies ainda estão protegidas, que evite fazer a compra dessas espécies, porque de fato se não tiver ninguém para comprar do atravessador, se o atravessador não tiver meios para financiar o pescador então não vai para campo, não vai fazer a captura desses peixes, dessas espécies. Então a gente entende também que a comunidade precisa ser parceira do meio ambiente, precisa entender a importância de que nesse período não pode fazer a compra, não deve financiar esse ato criminoso comprando exemplares dessas espécies do acari, do tambaqui e do pirarucu.
Só lembrando a você, pescador, vendedor e comprador de peixes, que o período de proibição da pesca do acari e tambaqui vão até o dia 31 de março e do pirarucu vai até o dia 31 de maio. Nesta segunda-feira, iniciando os trabalhos legislativos, os vereadores discutiram vários assuntos de relevância para a população, entre eles, audiências públicas. Acompanhe. Assuntos do interesse coletivo, como saneamento, energia elétrica, trânsito e educação, foram os mais relevantes da sessão desta segunda-feira na Câmara de Vereadores do município. Dada a permissão para início dos trabalhos pelo presidente Nivaldo Aquino, a primeira a se pronunciar foi a vereadora Maria do Carmo, do PROS. No plenário, a parlamentar defendeu a bandeira da educação, apoiando requerimentos para audiências públicas e encaminhando demandas ao governo do estado no que tange à inauguração das 2 escolas estaduais. Carminha pediu também a transferência do lixão da cidade para um lugar mais afastado do centro urbano. Ontem eu estive no bairro da Santa Terezinha e houve uma discussão dentro da própria igreja relacionada à questão do lixão. Eu achei muito importante e interessante, e lá eles caminharam do lixão até a Santa Terezinha. Eu queria parabenizar o bairro, né, por essa análise em loco do problema da comunidade, e aí, diante disso, eu coloquei um requerimento que seja mudado o lixão, porque o lixão basicamente está dentro do bairro do Perpétuo Socorro, como do bairro São José Operário. Então a gente precisa mudar essa realidade. Entre os pronunciamentos, a vereadora Paula Andréia, do PSD, criticou a ausência dos agentes de trânsito no período do carnaval e, através de requerimento, pediu informações do Executivo Municipal sobre o corte de gratificações para estes servidores. Hoje nós apresentamos 2 requerimentos. Um requerimento aí pedindo informações da gratificação que foi retirada do pessoal da fiscalização do trânsito. Nós sentimos muito a presença deles aí nas nossas ruas, na fiscalização, principalmente no período de carnaval. Todos nós sabemos aí da quantidade de pessoas que vieram, e seria muito mesmo de responsabilidade do município ter colocado os agentes do trânsito no nosso município nesse período. Então nós colocamos aí o nosso requerimento pedindo informação sobre isso. Sabemos aí que parece que vai voltar, mas precisamos saber por que não houve no período do carnaval. Ainda na tribuna, a parlamentar solicitou uma audiência pública para discutir a situação da modalidade de ensino SOME no município. Nós trouxemos hoje um pedido de requerimento para fazer audiência pública para dar informações sobre a questão do SOME, que é uma situação crítica que está acontecendo no nosso município, né? São quase 300 alunos aí prejudicados por falta de professor, e já foi, tanto pelo Ministério Público como também a Diocese é parceira nesse trabalho, pedindo informações, e o Estado nada nos dá, não nos dá uma solução. Então a promotoria hoje, né, solicita a Câmara para fazer esse requerimento através da Comissão de Educação, no qual eu sou presidente. Então, e já mencionou uma data para o dia 18 de março, porque é justamente nesse período que poderemos estar com toda a promotoria aí presente, e também vamos fazer convite para outras promotoras que também trabalham na área de quilombola, porque nós sabemos que o SOME, no Silêncio, no Matá e outras comunidades quilombolas estão passando por esse problema no SOME. Então, é uma responsabilidade nossa, né, enquanto Comissão de Educação, apesar de ser do Estado, mas nós precisamos aí chamar o Estado para tentar resolver essa situação da educação no modular. A segunda-feira foi movimentada na Câmara com a presença de um grupo de servidores públicos sindicalizados que também cobram apoio do Legislativo. J. Barbosa, vereador pelo PSD, classificou a sessão como proveitosa. O parlamentar solicitou uma audiência pública para discutir o funcionalismo público no município. Foi uma sessão muito proveitosa, até pelo fato de estar presente aqui vários funcionários públicos que estão reivindicando seus direitos, e
eu apresentei um requerimento pedindo uma audiência pública para que nós possamos discutir Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, Ministério Público e, enfim, todas as entidades que, de certa forma, estão envolvidas no processo da questão da valorização do funcionalismo público, para que nós possamos discutir, né, profundamente essa situação, porque já há algum tempo os funcionários eles recebem seus salários atrasados, né? Agora não foi pago o piso aos educadores, o piso que realmente eles deveriam receber, com reajuste de 11,36%. Então, são questões que precisam ser discutidas, analisadas. Em sua fala, o vereador Rosinaldo Cardoso, do PP, solicitou, através de requerimento, a recuperação de um trecho do ramal do Cantagalo, região do Planalto Obidense. Na verdade, o ramal em si não está tão danificado, é especificamente uma ladeira que tem lá, onde começou hoje o transporte escolar e não está impossibilitado de passar, devido à grande erosão, entendeu? Então nós estamos pedindo que o Executivo, através da Secretaria de Infraestrutura, possa estar providenciando em caráter de urgência, urgentíssimo, a questão da recuperação deste ramal para o tráfego dos nossos alunos em especial. E com essas informações nós vamos ficando por aqui. Mais notícias em nossa primeira edição ou em nosso site sentinelatv.com.br. Eu desejo para você uma excelente noite. Fique agora com o Jornal da Band.